Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Sejam bem-vindos aqui ao YouTube do JUS 21. Sou o professor Jorge Dias. Estaremos juntos nessa aventura aqui do direito do trabalho para passarmos na segunda fase e nos tornarmos advogados. Olha só quem eu trouxe aqui comigo. Sempre trago ela para as nossas aulas, a minha vermelhinha. Que ela traga boa sorte a você, a mesma sorte que ela tem, que ela me trouxe desde o dia que advogado me tornei, há mais de uma década passadas, né? Então, que prazer é poder desejar que você chegue lá logo, agora, nessa oportunidade, tá bom? Sou, como já disse, professor Jorge Dias, @GeorgeHBDias no Instagram. Vai ser um prazer ter você por lá. Vocês são de onde? Estão assistindo essa aula de onde? Coloca aqui, câmera invertida, atrapalha o gordinho. Ó, de onde é que você está? Você está assistindo essa aula de onde? Aqui do Brasil, do exterior, aqui do Nordeste, no sul do país, hein? Prazer ter você aqui comigo. Beleza? Ontem a gente viu muita coisa, hoje a gente conclui a nossa revisão. Lembrando a você que o material utilizado nessa aula será disponibilizado após o final dela lá no grupo VIP do JUS 21 para o exame de ordem. Entra lá no grupo, certamente o link estará aqui na descrição do vídeo. Belezinho? Belezinha? Vamos lá? Olhando na tela. Espera aí. Pegou o Vadimeco? Alma cebosa? Tá respondendo oi sumido aí? Eu já disse a você. Quem manda oi sumido é o Satanás. Não responda que você se lasca. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, pega teu Vadimeco. Vamos lá. Material na tela. Vamos começar falando sobre o empregado doméstico. Uma figura muito importante que teve uma mudança drástica lá no ano de 2015. Na realidade, essa modificação ela começou lá em 2013, emenda constitucional 72 de 2013, lá alterou o artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal, tá bom? E veio depois a criar a Lei Complementar 150 de 2015, modificando por excelência a natureza do trabalho doméstico, trazendo muitas curiosidades. Isso é muito cobrado em sede de exame de ordem. Beleza? Vamos lá, seguindo. Veja bem, quem é empregado doméstico? A gente sabe quem é empregado doméstico analisando o conceito de emprego doméstico. Emprego doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua, subordinada, pessoal e onerosa, sem finalidade lucrativa e é prestado à pessoa ou em âmbito familiar, pessoa ou família em âmbito residencial por período superior a 2 anos. Tá bom? Cuidado na hora de diferenciar diarista com empregada doméstica. Cuidado na hora de você qualificar o emprego doméstico. Quer ver? Olha só. Pessoa jurídica pode ser empregador doméstico? Digamos que eu monte uma firma. A firma chamada Talimpo Jus 21. Talimpo 21 Limitada. E aí eu forneço serviços domésticos para gordinhos preguiçosos que odeiam o trabalho de casa. Eu contrato firma assim para limpar meu apartamento. Eu detesto limpeza doméstica, detesto trabalho doméstico, prefiro contratar alguém para fazer no meu lugar. Aí o que é que acontece? Essa empresa, Talimpo 21 Limitada, ela emprega empregados domésticos? Não. Porque empregado doméstico é aquele que presta saúde à pessoa ou à família em âmbito residencial. Entende? Então, quando eu formo uma firma de limpeza, uma firma de cuidados do lar, eu forneço o serviço de trabalho doméstico. Mas meus empregados não são empregados domésticos. Muito cuidado, viu? Nível de escolaridade é requisito para contratação de empregado doméstico? O que é que você diz? Olha, o que é que você diz? Aqui, coloca aí nos comentários do vídeo
se nível de escolaridade é necessário para a aquisição do trabalho doméstico. É necessário ou não é? Me diga aí. Diga se é necessário ou sim, ou de onde você está e de onde você está mandando essa mensagem. Olha só, presta atenção junto com o prof. Nível de escolaridade pode ser sim necessário, tá? Você está talvez pensando no trabalho doméstico como aquele trabalho do fornecimento de serviços do lar, lava, roupa, passa ferro, enxuga, cozinha, mas o trabalho doméstico não é só o trabalho de utilidade doméstica, o trabalho de economia doméstica. Não é só isso, não. Olha, fisioterapeuta pode ser um empregado doméstico. Motorista, piloto de helicóptero. E todos esses trabalhos, eles necessitam de uma escolaridade específica. Veja, a enfermeira, não, desculpa, a fisioterapeuta foi na minha casa para cuidar da minha avó que sofreu um AVC. Ela está trabalhando para mim de forma contínua, subordinada, pessoal e onerosa. A finalidade é lucrativa? Eu vou vender a velhinha depois que eu tratar ela? Não, óbvio, né? Deus defenda. Que exemplo ridículo. Então, assim, é empregado doméstico. E se eu quero um serviço de fisioterapia, eu não posso contratar um contador. Então, nível de escolaridade é requisito. Um médico, dependendo da circunstância, uma enfermeira, para cuidar de home care. Isso não significa que ganhará um salário mínimo, tá, gente? Não existe uma obrigatoriedade desse quesito, tá? São salários acertados, inclusive. Tá bom? Presta atenção. Casa de campo e praia. Caseiro lá na minha casa de campo, na minha casa de praia. Empregado doméstico, sem problema nenhum. E se eu tenho lucro com a atividade desempenhada em domicílio? Veja bem, contratei um empregado doméstico para minha casa. Esse empregado doméstico, ele faz faxina, lava roupa, passa as roupas, mas ele cozinha, e cozinha divinamente bem. E aí, pô, na minha casa só moram eu e meus filhos. E aí eu decido dizer, poxa, rapaz, vamos vender quentinha, para a gente complementar a renda. Aí eu digo ao fulano, vou comprar um tacho aqui na minha terra, eu sou da Bahia, né? Caldeirão, comprar um caldeirãozão aí, e vamos fazer, entendeu? Um bobó de camarão especial. E vamos vender. Foi que eu acabei de transformar o meu empregado, de empregado doméstico, em empregado comum. E muito provavelmente ela terá dois vínculos, recebendo proporcionalmente ao horário trabalhado em cada um desses. Atenção, viu? Atenção com isso aí. E as diaristas? Diaristas, né, a jurisprudência entra em conflito muitas vezes, mas até 2 dias por semana, dependendo da carga horária, viu, querido? Você chama uma diarista, ela chega às 7 horas da manhã e sai 10 horas da noite. Entendeu? 15 horas de jornada por dia. 2 dias já cumpriu metade de uma jornada comum. Então, muito cuidado com isso aí, viu? Presta atenção nos exemplos da prova, se eles trouxerem a carga horária trabalhada pelo indivíduo. Tá joia? Tem idade mínima? Tem. A partir da reforma trabalhista, ou a partir da Lei 150 de 2015, empregado doméstico é só maior de idade. Acabou aquela história que existia muito aqui no Nordeste, infelizmente. Ah, vamos buscar uma criancinha para meu filho brincar. Não era para meu filho brincar, era trabalho infantil naquela época, né? Um absurdo. Graças a Deus que acreditamos haver essa diminuição. Olha, um problema da Lei Complementar 150 de 2015, para a sua aprovação, para, né, a sua passagem ali pelas mais diversas casas do Congresso Nacional, um complicador era o FGTS. A gente há de convir que é muito complicado para uma pessoa física comum realizar o pagamento dessas verbas todas, né? Não há muitas vezes um preparo financeiro para isso, principalmente com direitos que são concedidos depois que você contratou o indivíduo, né? Apoie antes de você contratar, ó, tal categoria profissional receberá tantos reais, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais
de piso salarial. Eu não contrato, não posso, mas eu já estou com um empregado comigo. E cria-se uma necessidade que não estava prevista quando o contrato foi celebrado. Veja que, dependendo da quantidade de anos que o empregado doméstico trabalhar numa respectiva residência, ele pode ter, se houver o direito ao FGTS, a multa de 40%, em caso de dispensa imotivada, mas a contribuição mensal dele ia tornar a demissão de um empregado doméstico extremamente dispendiosa para o empregador, podendo gerar até uma instabilidade por ausência de recursos. Acontece muito, viu? Tem muitos clientes que passam, infelizmente, por essa situação. Precisam, gostariam de demitir os seus empregados, mas não conseguem demiti-los porque ele não tem o dinheiro para o pagamento das verbas executórias do contratuais, né? Mas também não era justo que o empregado doméstico com carteira assinada não tem direito à retribuição em série de FGTS para ter protegido no futuro seguro-desemprego para construir seguro-desemprego, não, desculpa, um FGTS para construir sua casa e tudo mais, e até receber aquele montante para que ela fique um pouco menos angustiada, ou ele, um pouco menos angustiado na busca de uma outra empregação, de outra colocação, de outra empregação. Tu já pensou no alfabeto esse gordinho, viu? Uma outra característica de empregabilidade, uma outra oportunidade profissional, tá? Aí, para dirimir essa questão, nós temos hoje o recolhimento prévio de 3,2% do salário do empregado, que será imediatamente colocado em conta vinculada. O empregado foi demitido por justa causa ou pediu demissão, o empregador vai lá e levanta esse valor para si. O empregado vai ser demitido sem justa causa, ele levanta o valor previamente lá guardado. Muito legal. Essa hipótese traz uma equidistância, no caso, né? O adicional noturno, tranquilo. Empregado doméstico passou a ter direito ao adicional noturno. Passou a ter direito à hora fixa. Enfim, tudo igual a como era antes. Tá? Passou a ter controle de jornada, que não havia antes. O empregado doméstico agora tem que ter controle de jornada. Ele pode ter a percepção de hora extras com um adicional de 50%. Um detalhe interessante é que as 40 primeiras horas extras sempre serão pagas na modalidade banco de horas anual, tá? Lembre-se disso aí. Interessante. Outra questão interessante, tá? O acompanhamento do doméstico em viagem. Eu dei aula numa faculdade no estado do Ceará chamada Unijaguaribe, né? Um abração. O professor Giovanni Moraes foi palestrar algumas vezes lá. Eu fui coordenador do curso de Direito lá, tá? Porra, abração aí, viu, pessoal do Aracati? Tem alguém do Aracati aí? Dá um salve. Dá um salve aqui pro próximo. Da saudade. Praia mais linda do mundo. Pessoas maravilhosas. Quando eu me apresentar, vou morar no Aracati. Para uma casa de praia lá. Me esconder no mundo. Maravilhoso. Barra do Fortim, Canoa Quebrada. Enfim, todas as praias dessa região são lindíssimas. Se você tiver a oportunidade, visite ao município do Aracatu. Lindíssimas praias, um povo maravilhoso, tá? E aí, a gente ficava, todos os professores ficavam hospedados numa pousada. Eu e o professor Giovanni, inclusive, comemos a melhor peixada do mundo nessa pousada, tá? E ali, tá, belezinha, tava todo mundo tomando café da manhã, aí saiu a notícia no jornal, né? Na televisão lá da área da praça de alimentação da pousada. Saiu lá. Uma empregada doméstica que já havia ido à Disney, acho que 8 vezes, né? Todo mundo ficou impressionado. Rapaz, que emprego maravilhoso. Só que aí percebeu-se que aquela família tinha 6 filhos. Imagine, não sei se você já foi na Disney, eu já fui. Você chegar na Disney e ter que tomar de conta de 6 crianças. 6 crianças, tudo pirada de açúcar, sorvete, e Mickey, Pateta, e menino, e Guerra das Estrelas, e espada, e menino correndo, e brinquedo. Rapaz, Deus me livre de uma viagem dessa.
essa viagem aí tinha que ter periculosidade, viu? Tinha que ter adicional de insalubridades e periculosidade e penosidade também. Os três. A gente sabe que a penosidade não pode ser concedida, porque não está regulamentada, mas a gente regulamenta e paga. Ser menino na Disney, Ave Maria, como vocês dizem, Deus me defenderá. Seguindo, empregado que acompanha empregador em viagem, ele tem direito a perceber hora extra também, tá? Controle de jornada também viajando. E a hora extra é com adicional mínimo de 50%, beleza? Só que a hora em viagem, ela custa já, per si, 25% a mais. Então você está viajando aqui, trabalhando dentro das 8 horas normais. Rapaz, sumiu minha caneta. Aí quem foi ao Macebosa, levaram minha caneta. Pega outra. 8 horas diárias está lá. Já vale 25% a mais. Aquela hora. Mas e se ela faz hora extra dentro da viagem? Acresce a hora de 50%, acresce a hora de 25%, porque a hora já é 25% mais cara, e acrescenta-se 50% após. Tá bom? Professor, são 75%? Não. Se acrescenta 25% e depois se acrescenta 50%. Beleza? Jornada de trabalho, tá, beleza. Isso aqui não é tão importante. Também não. Férias podem ser fracionadas agora em até 3 períodos, tranquilamente. E. Achei minha camisa. E agora o emprego doméstico também pode ser realizado através de contrato por prazo determinado. Só que existem 3 hipóteses. Primeira, necessidades familiares transitórias. Estou com a vozinha doente, acamada, estou passando por um resguardo difícil, estou precisando de alguém que me auxilie, tem um jardim muito grande, tem um pomar, enfim, que não seja atividade rural, tá bom? Pelo amor de Deus. Tem uma atividade ali, de jardinaria, e estou com necessidade familiar transitória, aumentou a minha necessidade por algum motivo, tá? Posso contratar pelo prazo máximo de 2 anos, que pode ser prorrogável uma vez dentro dos 2 anos, pelo prazo máximo de mais 2 anos. Tá? Então, contratei por 6 meses. Desculpa. Contrato encerrou. Posso contratar por mais 3 anos e meio? Não, por mais 2 anos. Certo? Contrato por experiência, normal, para ver se está certo. E a substituição temporária. Minha atual, ou meu atual empregado doméstico sofreu um acidente, engravidou, está de licença, está recebendo um benefício de incapacidade temporária, lá do Regime Geral de Previdência Social, tá? Aí eu vou substituí-lo, porque ele está lá gozando principalmente de benefício previdenciário. Posso substituí-lo pelo prazo máximo de 2 anos, renovável por até mais 2 anos. Beleza? Esse instituto aqui não é muito conhecido, nem tampouco falado por nós, que é a mãe social. Tá? Ou algo que não pegou muito aqui no Brasil, não. Pelo menos eu nunca cheguei a conhecer. Pode ser que aí na sua região existam muitas mães sociais. Elas foram criadas pela lei 7.644 de 87, certo? Essa legislação criou a mãe social que trabalha numa casa lá, né, nas casas lares, faz assistência de menores abandonados de até o limite de 10 menores. Ela mora com os menores, ela tem CTPS, salário maternidade, repouso semanal remunerado, previdência, 13º e FGTS. Tudo direitinho, tá? Ela pode ser dispensada de forma imotivada? Rapaz, pode não. Nem recebe hora extra, nem pode ser demitida sem motivo, porque ela é mãe social. Como é que você demite uma mãe? E o vínculo com as crianças? E a perda que esses menores terão pela ausência de convivência com a mãe? Tudo bem que é mãe social, mas é uma figura materna ali na vida deles. Não é isso?
Aí a gente entra nas formas de extinção do contrato de trabalho, tá? Primeira forma de extinção é a justa causa. Olha só, a justa causa é aquele caso em que o indivíduo vai ser demitido, não recebe férias, não recebe 13º proporcional, não recebe 40% FGTS, que ele recebe são saldo de salários. Tá bom? Vamos lá. Justa causa. Quais são as hipóteses de justa causa? Primeiro, a improbidade. Improbidade, queridos, é a desonestidade. O indivíduo desonesto é demitido, tá? Tem conduta improba, conduta não digna, sob ponto de vista subjetivo da honestidade. A incontinência de conduta ou mau procedimento. Veja, a incontinência de conduta é um procedimento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, sexual em local inoportuno. Na acepção da palavra, é um comportamento inadequado para o lugar e pessoas. Tá? Indivíduo que assiste conteúdo pornográfico no horário de trabalho, ainda que não seja no computador da empresa, poxa vida, essa não é imagem, certamente, a não ser que você trabalhe no local em que forneça esse tipo de serviço, você não pode. Aquelas piadinhas que são ditas nos ambientes de trabalho, sobre as formas, sobre a forma física das pessoas, sobre as roupas, sobre a beleza ou sobre a ausência de beleza de quem quer que seja, tudo isso é incontinência de conduta ou mau procedimento. Tá? Negociação por conta própria prejudicial ao empregador. Digamos que eu seja um vendedor de cerveja. Trabalho para a Ambev e estou lá vendendo cerveja. Chego num determinado bar, no estabelecimento, e digo, rapaz, vamos comprar aqui a cerveja e tal, preço bom. Não, ó, aqui eu não compro a cerveja XYZ. Eu compro a cerveja Z, M. Porque essa cerveja é de baixa qualidade. No meu estabelecimento só tem pessoas que não têm esse refinar-se, né? Bebem qualquer coisa ou não têm uma exigência para uma cerveja importada. Essa sua cerveja é muito boa, mas é muito cara. E aí eu digo, rapaz, eu te ofereço aqui a cerveja X pelo valor Y. Cerveja de uma outra empresa que não me contrata. Isso é violação, ou isso é negociação por conta própria, prejudicial ao empregador. Condenação criminal transitada em julgado, né? Enquanto a condenação não transita, o contrato de trabalho está suspenso, né? Suspenso, sem trabalho, sem salário, ele fica esperando. Houve a condenação criminal transitada em julgado, justa causa no indivíduo, tá bom? Caso, obviamente, até deixei aí, caso não haja suspensão condicionada do processo. Embriaguez habitual ou em serviço. Aquele indivíduo, olha o exemplo do professor, presta atenção. Aquele indivíduo que vai trabalhar embriagado, obviamente, justa causa, né? Não há nem o que se discutir, tá? Não há o que discutir. Foi trabalhar embriagado, justa causa. Mas é aquele indivíduo que é um ótimo funcionário, mas que bebe todo dia. Ele pode ser demitido? Veja bem. Aí é uma linha tênue entre o alcoólatra e o indivíduo que bebe todo dia. Na realidade, no meu entendimento, pessoal, sabe? Não existe esse que bebe todo dia sem ser alcoólatra. Na realidade, cabe justa causa, porque a legislação afirma, mas ele certamente entrará enquanto alcoólatra junto à Previdência Social para conseguir se tratar. Tem caso queira, obviamente, né? Mas hoje o indivíduo não quer. Ele quer beber até morrer e aí o empregador vai botar para fora. Né? Cadê embriaguez habitual em serviço? Violação de segredo da empresa. Vamos lá. Trabalho no setor de cobrança da cidade que eu trabalho e eu sei quem deve. Eu sei quem está no SPC, eu sei quem não paga suas contas.
A pessoa, além de ser crime de difamação, eu saio espalhando essa história por aí, eu estou violando um segredo que eu só sei porque trabalho na empresa. Aqui na cidade que eu resido, tem uma fábrica muito grande, uma fábrica de calçados gigantes. Ela não permite que nós nos aproximemos, com máquinas, com celulares, não nos aproximemos com celulares das máquinas que fazem os calçados, porque ali tem propriedade industrial. Aí, inclusive, até quem trabalha lá não pode entrar com celular nos lugares. E aí ele entra, tira a foto, violou o segredo da empresa. Entende? Não é só violar o segredo que existe na empresa, mas violar o segredo que eu só sei porque trabalho nessa empresa específica. Beleza? Indisciplina e insubordinação. Via de regra, são a mesma coisa. O que vai diferenciá-los é a natureza da ordem. Indisciplinado é o empregado que desobedece ordem que foi dada a todos os empregados. Insubordinado é o empregado que desobedece a ordens dadas a ele, individualmente. Indisciplinado, ordem dada a todos, e o empregado desobedece. Insubordinado, recebeu uma ordem direta, individual e personalíssima e resolveu não cumprir. Tá bom? Abandono de emprego, aqui no direito do trabalho, diferentemente do direito administrativo, o abandono de emprego é para 30 dias seguidos, 30 dias corridos. E aqueles 60 dias alternados? Isso aí é administração pública, não é CLT, tá? Isso aí é regime jurídico único, serviço público estatutário, tá bom? Aqui são 30 dias corridos. E se faltar 60 dias intercalados, professor? Entra lá na incontinência de conduta, no mau procedimento. Beleza? Tranquilinho? Seguindo. Ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço ou contra qualquer pessoa. Professor, o que é isso? É o que a gente conhece por fofoca, meu irmão. Vocês que ficam fofocando a vida dos outros aí na empresa, vão tudo pegar uma justa causa nos feitos, viu? Se oriente que fofoca dá justa causa também, certo? Vamos lá. Ofensa física a empregado ou empregador, salvo legítima defesa. Veja bem, enquanto o indivíduo é um empregado de mesma natureza que você, não existe hierarquia entre vocês estão ali no mesmo grau. O que não pode acontecer é briga na empresa e briga em algum lugar com os dois de farda. Não estando de farda e não estando na empresa, a não ser que se comprove o prejuízo, aí vai aplicar o caso concreto, pode se acabar no bufete, pode desembaiar um mói de soco, pode assim, bailaiar na cacetada, que não tem repercussão trabalhista. Tá? Agora, se for superior seu e não for legítima defesa, aí não pode. Porque chefe é chefe em todo lugar, tá bom? E por fim, prática constante de jogos de azar. O que a gente vem tendo bastante nos últimos tempos é aluno perguntando sobre essa questão com o tigrinho, né? Para mim, meu entendimento é qualquer tipo de jogo de azar, tá bom? Os permitidos e os não permitidos pela legislação, certo? Filé? Vamos lá. A rescisão indireta também é forma de extinção do contrato de trabalho. Aqui é a justa causa do empregado. Aqui é o empregador que faz e que toma determinadas atitudes e ações que trazem repercussão na vida do empregado. E ao invés dele pedir para sair e perder as verbas rescisórias e contratuais, ele permanecerá
ele sairá da empresa, que permanecerá. Ele sairá da empresa, mas levará todas as verbas se tivesse sido demitido imotivadamente, ou seja, demissão sem justa causa. Beleza? Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças físicas e intelectuais. Às vezes o indivíduo é promovido para ser demitido. Ele está muito bem numa função que ele domina. Aí, puf, recebe uma promoção para uma função que ele não sabe desempenhar muito bem, é um serviço superior às suas forças, entendeu? Físicas ou intelectuais, tá bom? Serviços proibidos em lei, aí óbvio. Contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Rapaz, isso aqui é tão complicado. O que será que é bom costume? Hoje em dia, isso é extremamente relativo. Por exemplo, você já deve ter ido a algum supermercado, alguma empresa, sei lá, loja grande aí da sua cidade, e na época do Natal, do São João, tá todo mundo caracterizado. Velho, eu detesto esse negócio aí. Olhe, só se fosse para matar a fome de um filho meu. Botar gorrinho de Papai Noel. Tem a obrigação de me fantasiar. Tem um direito de imagem, que muitas vezes a empresa não contratou. Entende? Mas isso sou eu. Isso é uma questão individual minha, você pode nem se incomodar. Né? Isso para mim é contrário aos meus costumes. Me fazer de bobo, assim, com essas fantasias, para mim, é para mim é como se me faltasse o respeito, entendeu? Não curto, não. Esse negócio de estar me fantasiando aí para a loja. Nos Estados Unidos, naqueles filmes americanos ali dos anos 80, a gente via aqueles jovens tendo o primeiro emprego, se vestindo de frango e distribuindo o panfleto no sinal. Mais ou menos aquilo ali, tá? Contrário aos meus bons costumes, tá bom? Seguinte, quando o empregado for tratado pelo empregador ou os superiores com rigor excessivo, ou isso acontece demais, vai ser exigido de um empregado, respectivamente, algo diferente ou de forma mais rigorosa do que aconteceu com o outro. Isso é profundamente, além de injusto, proibido pela legislação trabalhista. Correr perigo manifesto de mal considerável. É o trabalho do empregado sem EPI. O que é EPI, professor? O equipamento, o equipamento de proteção individual, tá? Beleza? Para que ele não sofra ali algum tipo de insalubridade ou periculosidade. Sempre que o empregador não cumprir obrigações contratuais, pagar o salário até o 10º dia útil, pagar 13º, férias mais um terço na data correta, fornecer o fardamento que ele próprio exigiu e muitas outras questões, tá? Sofrer ato lesivo contra a honra e boa fama, fofoca mais uma vez, redução das tarefas com o FIG, diminuir o salário ou forçar o pedido de demissão. Isso aí, esse tipo de caso, nós já tivemos aqui no escritório. O indivíduo, ele foi um supervisor não gostava dele, que tinha medo de perder sua função de coordenação para ele, colocou ele para ser chefe de uma mesa. E ele ficou lá sentado dioturnamente, sem que ninguém passasse nenhum trabalho para ele. Nesse caso, tivemos um resultado positivo. O indivíduo não processou na Justiça do Trabalho, ficou lá sendo pago para não fazer nada, estudou, 1 ano e 2 meses passou no concurso. Ou seja, ele foi pago pela empresa para passar no concurso público. Né? Aproveitemos, né? A gente faz do limão a limonada. Né? Culpa recíproca. Sempre que há agressão mútua, tá? Um agrediu, o outro agrediu, indenizações, verbas resilitórias e contratuais pagas pela metade. Certo? Fato do príncipe, ou do latim, fatus principis. Sempre que o encerramento da atividade empresarial se der não por causa do empregador, mas por causa do Estado, ele, Estado, é responsável pelo pagamento dessas verbas. O que é que acontece? Se você parar aqui para pensar tudo,
Aconteceu muito isso na pandemia. A gente está aqui e é obrigado a fechar o estabelecimento por uma desapropriação, por uma pandemia, enfim, por algo que não foi você que quis. O Estado que lhe impôs. Se você vai ter que demitir funcionário, nada mais justo que o Estado responda por essa demissão. E aí a força maior, que é igual à culpa recíproca. Só que a força maior não existe agressão de quem quer que seja. Foi um fato sui generis, foi uma força maior, efetivamente. Por exemplo, vocês lembram daquele caso terrível, Ave Maria, terrível? Vocês têm alguém aí de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas aquele caso de alguns anos, aquelas encostas que soterraram pessoas, comércios, casas residenciais, Ave Maria. Terrível. Imagina só, você saiu de noite, tá? Quando você voltou no outro dia para trabalhar, você e o dono do estabelecimento estava lá, a encosta caiu, não tinha mais supermercado, não tinha mais posto de combustível, não tinha mais restaurante, lanchonete, não tinha mais. Levou. Ou seja, é justo que o empregado fique sem receber nada? De toda sorte, é justo que o empregador pague todas as verbas, como se ele tivesse quisto o fim da atividade empresarial, pelo menos o fim a curto prazo, médio prazo? Não. Então aí a indenização é paga pela Metal, tá bom? Vamos ver um pouquinho das estabilidades provisórias? Vamos lá. Primeira estabilidade provisória é a do dirigente sindical, tá? Veja, dirigente sindical, ó, a estabilidade dele começa no registro da candidatura, não é quando ele assume o cargo. Registro da candidatura, tá? E se ele for eleito, a estabilidade vai permanecer até um ano após o fim do mandato, tá? Sabendo que o prazo máximo é de 3 anos para esse mandato. Então, indivíduo, quando registrou a candidatura, já está estável. Tá? Venceu, permanece estável. O mandato de 3 anos. Terminou o mandato, tem mais de um ano para frente, para que possa haver uma demissão sem justa causa. Lembre-se que no caso, não, uma coisa, senão vamos esquecer. Dirigente sindical não é a mesma coisa. Dirigente sindical não é a mesma coisa que presidente de sindicato. O dirigente sindical é um gênero do qual o presidente de sindicato é espécie. Tá bom? Todo dirigente sindical, todo presidente de sindicato é dirigente sindical, mas nem todo dirigente sindical é presidente de sindicato. Tá bom? Atenção nisso aí. Tem tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, enfim, depende do estatuto do sindicato. E toda essa galera tem estabilidade, tá bom? Muito cuidado. Existe um quantitativo máximo de dirigentes sindicais, titulares e suplentes. Qual é esse limite? Diz aqui nos comentários, aqui no chat. Ok? Qual é o limite? Professor, você esqueceu? Não esqueci, não. Quero saber se você sabe. Eu não vou fazer o OAB, não. Vai fazer vocês. A minha, ó, tá aqui, olha. A minha tá bem aqui, ó. Minha gloriosa vermelhinha, tá bom? Minha gloriosa vermelhinha. Peraí, tem uma travadinha aqui no vídeo. Vamos ver o que foi que houve aqui. Tem uma travada aqui. Só um minuto. Pronto. Consegue me ouvir? Vamos lá. E aí, nós tivemos o dirigente sindical. Também existe uma questão importante. Tá? O dirigente sindical ele não pode ser demitido. Ele não pode ser demitido, em hipótese alguma, sem o inquérito para apuração de falta grave. O inquérito para apuração de falta grave, ele é um inquérito feito para que o empregador mova contra o empregado. Certo? Ele mova contra o empregado. Beleza puro? Para que o juiz do direito
venha auferir se aquela falta é grave ou não, certo?